Então, olha só, a partir de agora, nós já vimos aí o primeiro momento da era Vargas, que é o que nós chamamos de governo provisório. É um governo tipicamente ditatorial, né? O Vargas decreta e acontece, decreta e acontece. O segundo momento do governo Vargas, ele é marcado pela nova Constituição. Constituição essa pensada nos valores liberais, né? Por exemplo, né? A divisão dos três poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário, é uma Constituição que saiu da própria lógica do Vargas. Porém, entretanto, uma Constituição que trazia um dispositivo que a primeira eleição era indireta e Vargas permanece no poder. Então, nós temos o segundo momento do governo Vargas, que vai de 34 até 1937, e esse segundo momento aqui é conhecido como governo constitucional. Ou seja, é o governo em que ele vai seguir as regras constitucionais. Agora já não serve mais decretos, né? Uma vez que ele criar um decreto aqui agora, esse decreto passa pela Assembleia Legislativa e pode cair. Então não funciona mais o que eu quero funciona, né? Não é assim mais. Vargas precisa de seguir os ditames constitucionais. Porém, esse governo, ele foi marcado por questões internacionais. Como assim, Anderson? Se nós acompanharmos o fluxo da história, nós vamos perceber que a década de 30 nós tivemos dois grandes movimentos suscitados na Europa. O movimento socialista por parte da União Soviética e o movimento dos regimes totalitários lá na Alemanha, na Itália, né? Primeiro na Itália, depois na Alemanha. E essas questões internacionais, elas passam a ser discutidas no Brasil. Então, vão trazer para dentro do Brasil o fascismo no Brasil, nós teremos essa discussão, fascismo no Brasil, e nós teremos o socialismo no Brasil. Essas são as questões internacionais. Dentro dessa condicionante, nós teremos dois grupos que farão essas discussões. Do lado do fascismo, nós teremos um grupo chamado de A e B. Do lado do socialismo, nós teremos aí a Aliança Nacional Libertadora. Então nós temos A e B, fascista, Aliança Nacional Libertadora, socialista. Esses movimentos vão roubar a cena do Brasil, por quê? Porque são movimentos que vão propor que o Brasil se enquadre nesses sistemas, que são os sistemas que estão sendo discutidos na Europa, e, na verdade, um deles, que é o caso da ANL, vai até sugerir uma revolução no Brasil. Então, a gente vai viver, ou vai perceber, que o governo constitucional do Vargas ele vai ficar muito dentro dessas questões aqui. Mas a lógica de desenvolvimento industrial, que a gente já falou, a lógica do desenvolvimento das escolas, né, para elas poderem receber os alunos brasileiros, enfim. Mas, prioritariamente, se discute muito fascismo no Brasil e muito socialismo no Brasil. E, nesse sentido, a gente começa agora a destrinchar os movimentos. Então, A e B significa aliança ou ação, né? Ação integralista brasileira. A ação integralista brasileira passa a atuar no Brasil. A ação integralista brasileira, movimento fascista. Tinha como líder um camarada chamado Plínio Salgado. O Plínio Salgado introduziu no Brasil, por exemplo, os camisas verdes, em homenagem ao discurso que havia proferido Mussolini na Itália. Camisas negras de Milão. O Plínio Salgado cria no Brasil os camisas verdes. Tá? O Plínio Salgado cria o Anauê. Na verdade, ele busca isso aqui no idioma tupi-guarani. O Anauê é um cumprimento, né? Meu líder, né? Como se fosse, baseado nos movimentos fascistas, isso era muito comum. Então, cria o Anauê. E ele quer fazer o fortalecimento da cultura nacional. Então, é um movimento de fortalecimento da cultura nacional pensado aí pelo próprio Plínio Salgado. Esse fortalecimento da cultura nacional, por exemplo, colocava o idioma. Por exemplo, o brasileiro deveria ter como idioma o tupi, guarani, que era a língua dos indígenas ou da maioria dos indígenas brasileiros ou dos povos originários.
Então você tem um movimento no Brasil que ele propõe ser integral, né? Tá aqui, ó, integralista. Ele é um movimento de cunho fascista no Brasil. Ele traz como líder o Plínio Salgado e ele vai discutir no Brasil com outro movimento e com a outra vertente que nós vamos chamar de ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora. Esse movimento aqui, ó, ele é um movimento que nós merecemos aqui um asterístico, porque depois vocês vão ver que o Estado Novo do Vargas, ele é basicamente criado a partir daqui. O Estado Novo é a ditadura do Vargas, é o integralismo do Vargas. O Vargas gosta do fascismo, tá? E ele vai beber um pouquinho nas ideias aí do integralismo para criar seu governo fascista. Por outro lado, na outra face da moeda, nós vamos ter um movimento que se propôs ser mais audacioso, tá? Como assim, Anderson? Nós vamos ter um movimento que ele se propõe ser mais raçudo, que é a ANL. Gostaria de resolver um problema com vocês já agora. Está na área do aluno aí de vocês o bônus sobre a atualidades. Vocês vão assistir isso. A ANL, se você tampa ela aqui, ó, você vai ter Nacional Libertador. Todo movimento nacional libertador tem cunho socialista, tá? Qualquer movimento no planeta Terra, se falar que é nacional libertador, é socialista. Confia em mim. Então você tem a Aliança Nacional Libertadora. Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora era um movimento de caráter o quê? Socialista. Nós vamos colocar os dois, né? Comunista. O brasileiro tem que ver isso, senão ele não entende. Apesar de ser movimentos diferentes. Tinha como líder um camarada chamado Luiz Carlos Prestes, o marido da Olga Benário, tá? O Luiz Carlos Prestes, ou esse movimento chamado de ANL, estava ligado ao PC, que é o Partido Comunista. Tranquilo? Então você tem aí uma ligação direta com o partido, né, que é o Partido Comunista. O líder desse movimento, ou esse movimento, ele propôs, né, um movimento no Brasil de revolução. Então Luiz Carlos Prestes, como figura de liderança, propôs no Brasil a intentona comunista do ano de 1936. O que é intentona, Anderson? Quando você lê intentona, você pode ler também levante comunista. Dá na mesma, tá? Eu coloquei levante comunista porque já apareceu em prova essa nomenclatura aqui, ó. Levante comunista e intentona comunista é a mesma coisa. Essa intentona comunista é uma proposta de você fazer uma revolução socialista no Brasil e tomar o poder do Vargas. Ela, inclusive, começa a acontecer no Brasil, região do Rio de Janeiro, Porto Seguro, mas ela não prossegue, porque o movimento vai ser sufocado. Mas antes do movimento ser sufocado, nós temos uma condição aqui extremamente interessante. Qual que é? A intentona comunista vai fazer o Brasil acionar a Lei de Segurança Nacional. Olha que doideira. Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional é a lei que só pode ser utilizada quando o Brasil está sob ameaça externa. E eles colocavam o levante comunista como uma ameaça russa, né? E aí você pode decretar o estado de sítio. Quando você decreta o estado de sítio, você está falando que o Brasil está sob alarme. O alarme que é colocado sobre o Brasil nesse período, automaticamente coloca nas mãos do executivo o poder legislativo. Então, quando você está em estado de sítio, o poder executivo também exerce o poder legislativo de forma temporal. Por quê? Porque o poder executivo tem que ter o poder de tomar uma atitude imediata. Então, decreta-se estado de sítio. Temos um historiador que eu gosto de fazer referência a ele, o nome dele é Boris Fausto. O Boris Fausto vai falar o seguinte, que a batata quente caiu na mão do Vargas. Queimou a mão do Vargas, que o Vargas não esperava por isso aqui.
E aí veio a batata quente e depois ela foi embora. Porque do mesmo jeito que veio rápido demais, voltou rápido demais. O estado de sítio automaticamente acabou, o poder legislativo voltou para a mão do poder legislativo e o Vargas continuou com o poder executivo. Porém, entretanto, o Vargas não era neném. O Vargas sabia o que tinha acontecido. E era só uma questão de estratégia para que o Vargas permanecesse no poder. Assim que acabou a intentona comunista, que esse negócio aconteceu, nós teremos dois generais, né? O general Dutra e o Góes Monteiro vão ficar a cargo de criar um pseudoplano, né? O que vai acontecer? Isso foi no ano de 1936. No ano de 1937 deveria ter eleições para 38 em diante. No ano de 1937 vai surgir o Plano Cohen. A inteligência dos seres humanos que estão aqui, hein? O que é o Plano Cohen? O Plano Cohen foi um plano descoberto pelo Serviço de Inteligência do Vargas. Vai escutando. Descoberto pela Serviço Nacional de Inteligência. A Polícia Particular do Vargas. Esse plano falava que os comunistas, em breve, tomariam o Brasil. Invadiriam o Brasil. Presta atenção. Invadir o Brasil, os comunistas, é uma ameaça o quê? Ameaça externa. O que acontece quando tem ameaça externa? Quando tem ameaça externa, você pode usar a Lei de Segurança Nacional. Lei de Segurança Nacional. Se você usa a Lei de Segurança Nacional, você pode decretar o estado de quê? Estado de sítio. Quando você decreta o estado de sítio, o que o Vargas faz? Fecha o Congresso. Ué, mas por que ele fecha o Congresso antes? Porque ele tem dois poderes nas suas mãos. Ele tem um executivo e ele tem um legislativo, lembra? Aí ele fecha o Congresso. E ele fecha o Congresso por quê? Ele vai alegar que os espiões russos estão no Congresso brasileiro. E que ele não poderia confiar no Congresso brasileiro. E ele pedia desculpas aos brasileiros, mas ele estava tentando cuidar dos interesses do povo brasileiro. Quando ele fecha o Congresso, nós vamos dar início ao terceiro momento, que é conhecido como Estado Novo. Beleza? Terceiro momento da Era Vargas. A partir daqui do terceiro momento, a partir desse golpe de Estado que o Vargas vai implementar, nós teremos o que ficou conhecido ou o que ficou popularmente chamado de ditadura do Vargas. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Até breve.